Em entrevista coletiva após a sessão de hoje da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério comentou a nova narrativa do comando da comissão e lamentou o direcionamento dos trabalhos contra o governo federal. Marcos Rogério disse: "O problema da oposição na CPI é que antes de apurar os fatos e buscar as evidências, eles já espalham as narrativas. É preciso buscar justamente as provas, as evidências, para se afirmar com segurança o que de fato aconteceu." O senador afirmou que, com os depoimentos dos irmãos Miranda, tanto a base quanto a oposição terão oportunidade de fazer questionamentos e confrontar narrativas. Marcos Rogério apontou: "Penso que a oposição comemorou cedo demais, afirmando que os senadores, provavelmente por estarem acostumados com a corrupção dos governos de que participaram, acreditaram que encontrariam as mesmas práticas." Questionado se os senadores que apoiam o governo tentariam impedir a investigação das denúncias do deputado Luiz Miranda, Marcos Rogério respondeu: "Quem faz blindagem em se apurar coisa errada é o G7. Lembrando que o comando da CPI recusa-se a apurar indícios fortes de crimes graves no Consórcio Nordeste, entre outros." O senador acrescentou que, em relação ao Ministério da Saúde, a intenção é investigar e ouvir os dois lados. Marcos Rogério disse que examinou os documentos apresentados pelo Ministério e não viu nada que pudesse representar minimamente qualquer indício de suspeita. O senador acrescentou: "O nosso compromisso é a busca pela verdade. Agora a oposição, que está ávida para voltar ao poder, inventa narrativas." Marcos Rogério disse que a oposição faz da CPI um instrumento político para voltar ao poder. Não vão conseguir. O senador Marcos Rogério também comentou os depoimentos do dia, afirmando que os pesquisadores foram escolhidos para reforçar as narrativas do comando da CPI. O senador exemplificou, citando o pesquisador que fez um estudo sobre indígenas sem ir a uma única aldeia. Marcos Rogério disse: "São mais posições políticas e ideológicas do que posições científicas que possam contribuir com a CPI." Assim está. Ok. Senador, boa tarde. Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Queria que o senhor comentasse sobre as acusações de que o governo federal foi corrupto. O senador Randolfo Rodrigues acabou de dizer que a CPI entra numa terceira fase, que é em escândalos de corrupção, por causa dos áudios e dos prints que foram repassados nessa semana. Queria que o senhor comentasse a respeito disso. Olha, o problema da oposição na CPI é que antes de apurar os fatos, de buscar as evidências, eles já espalham as narrativas. É preciso olhar para o processo, é preciso buscar justamente as provas, as evidências, para se afirmar com segurança o que de fato aconteceu. Amanhã nós teremos a oportunidade de ouvir aqui 2 depoimentos em relação a todos esses fatos. E nesse embate, tanto a oposição quanto a base do governo terá a oportunidade de fazer questionamentos e confrontar as versões, as narrativas. Eu penso que a oposição comemorou cedo demais. Talvez acostumada que foi aos tempos do governo da esquerda, que se tinha corrupção o tempo todo, fatos, acontecimentos, escândalos o tempo todo acontecendo, talvez estejam olhando no retrovisor do tempo e querendo reproduzir agora aquilo que era uma prática comum nos tempos em que governaram. Não acho que deve ser assim. E nesse momento, veja, eu tenho defendido aqui insistentemente qualquer vestígio, qualquer evidência mínima, qualquer suspeita de ato ímprobo, de ato lesivo ao interesse público deve ser apurado, esteja ele onde estiver, no Ministério da Saúde, nos estados, nos municípios. Há indícios de coisa errada, de fraude, de corrupção, apure-se. A base do governo aqui não tem blindagem. Se há algo errado no Ministério da Saúde, deve ser apurado. Quem faz blindagem aqui em se apurar coisa errada é o G7, que não quer apurar o que está acontecendo nos estados, no Consórcio Nordeste, nos estados brasileiros, onde há operações da Polícia Federal apontando claramente para crimes graves, respiradores que foram comprados, pagos antecipadamente e que nunca chegaram, outros respiradores comprados em loja de vinho e que não servem para o propósito de salvar vidas, outros, enfim, escândalos Brasil afora. A oposição não quer investigar.
Com relação ao que acontece no Ministério da Saúde, nós queremos investigar, queremos conhecer os dois lados. O governo tem os dados, está apresentando, apresentou ontem, hoje tivemos contato novamente, olhamos para o processo, não vi nada ali que pudesse representar minimamente qualquer tipo de suspeita. Agora, o fato de eu ter olhado para o processo e não ter enxergado, não me tira o interesse de ouvir aqui amanhã os dois depoimentos. Eu quero ouvi-los, e se há evidência e se há prova, quero que apresentem. Não tenho compromisso em defender coisa errada, esteja onde estiver. O nosso compromisso é a busca pela verdade. Agora, a oposição, que está ávida por voltar ao poder, constrói narrativas. Ficaram 16 anos no poder, cometeram todos os crimes contra a administração que podia cometer, escândalos sucessivos, querem voltar ao poder e agora faz da CPI um instrumento político para tentar voltar ao poder. Não vão conseguir dessa forma. O senhor falou a respeito das provas, das evidências. O senhor acredita que esses áudios, esses prints que foram revelados à imprensa nesta semana são algumas das provas? Defende que esses áudios precisam ser periciados? Qual a opinião do senhor? Não, o próprio governo federal, o próprio ministro Onyx Lorenzoni ontem disse que já estava encaminhando tudo à Polícia Federal para que ela verificasse, para que apurasse a conduta de quem está teoricamente denunciando ato de corrupção e a conduta como funcionário público, como servidor público. Agora, uma coisa é a versão que a imprensa está vendendo, uma coisa é a versão que a imprensa está divulgando, outra coisa é aquilo que nós estamos olhando no processo. Agora, entre o que nós estamos olhando no processo, aquilo que está sendo repassado à população, tem alguma coisa que desconhecemos? Vamos aprofundar, vamos investigar. Não há problema em investigar, não há problema em colocar em xeque as versões dos fatos. Nós não tememos a verdade. O que nos preocupa é a propagação da mentira. O que nos preocupa é a propagação de algo que vai contra bons servidores públicos. Porque do jeito que estão fazendo, querem criminalizar a prática do ato administrativo. Me preocupa isso, porque cobra-se celeridade dos servidores do Ministério da Saúde, cobra-se celeridade dos dirigentes do Ministério da Saúde, e quando se fala em dirigentes do Ministério da Saúde, é bom que se diga, o sistema decisório, ele é compartilhado. Você tem decisões ali com relação à política de enfrentamento, à política pública, que é compartilhada. Ministério da Saúde, CONAI, CONASEMES. É preciso levar em consideração o conjunto dos atores que trabalham no Ministério da Saúde. E essa criminalização sem provas promove algo que é muito ruim, que é o desinteresse do servidor público de praticar ato de ofício, de trabalhar com celeridade, ao temor de ser rotulado como criminoso, como falho, como está acontecendo agora. Se houve falha, se houve crime, deve ser apurado e os responsáveis punidos. Mas não é aceitável fazer pré-julgamentos, porque para se afirmar o que estão se afirmando agora, você precisa colocar no rol de suspeitos muita gente. E pelo que eu olhei no processo, respeitosamente, até agora não vi nenhum dado que aponte para a prática de fraude, para a prática de favorecimento ilícito, para a prática de corrupção. O que houve ali, me parece, foi uma troca de mensagens que veio da empresa indiana, uma informação equivocada, e que um outro funcionário questiona a empresa corrige a informação e o processo avança, embora até esse momento não tenha sido pago nenhum centavo desse contrato. Houve um pré-contrato condicionado à liberação da vacina, mas não houve ainda a chegada de vacina e, portanto, não foi pago nada em relação a esse contrato. O senhor falou a respeito do ministro Onyx Lorenzoni. O senador Randolfo Rodrigues falou agora há pouco que ele tem coagido, que inclusive é um crime, coagido testemunhas a mentirem durante a CPI. O senhor acredita nisso? Não dá para dar ouvido para certas coisas que a oposição diz, né? O que a oposição queria é que o governo, sendo acusado de algo que ele sabe, ou que, com base no que eu vi, com base no que foi apresentado,
né? O Ministério da Saúde, ministros, diretores, o próprio presidente da República é acusado de algo, e aí a oposição aqui no Senado Federal quer que o governo fique lá quietinho, não diga nada, não responda, não contradite os fatos, não apresente evidências de que isso é uma narrativa criminosa. É isso que a oposição queria, que o governo ficasse quieto. Mesmo no tempo do mensalão, que tinha escândalos de corrupção no governo, o governo falava, e falava muito, só que as provas estavam lá. Nesse caso, vamos olhar para o processo. Se há evidência de algum mal feito que tenha acontecido no âmbito do Ministério da Saúde, vamos apurar. E se há responsáveis por práticas ilícitas, que sejam punidos. E nesse aspecto, não conte comigo para fazer defesa de quem fez coisa errada. Não é porque eu defendo o governo que eu vou ser, em alguma medida, tolerante com prática ilícita. Agora, não posso patrocinar colaborativamente com campanha difamatória de quem não cometeu crime. Não acho que esse seja o momento para se fazer afirmações categóricas, seja contra o governo, seja contra o ministério, seja contra servidores, nem mesmo com relação ao funcionário que virá aqui amanhã. Eu não posso ser leviano e partir para uma acusação em relação a ele. Se cometeu falta ética, funcional, se agiu de maneira... Enfim, eu não quero fazer pré-julgamento. Eu quero primeiro olhar para os fatos, para as provas, para as evidências. E, ao final, sim, aí sim, no relatório, apontar se houve prevaricação, se houve indícios de crime e apontar responsáveis. Mas esse não é o momento. Esse é o momento apenas de coletar as provas, se é que elas existem. Obrigado, senador. Senador, boa tarde. O senhor é autor de requerimento de convocação do deputado Fausto Júnior do Amazonas. Por que pedir essa convocação? No caso da convocação, eu convoquei, eu fiz um requerimento propondo a convocação e o convite tanto do relator quanto do presidente da CPI, que apurou a crise sanitária no estado do Amazonas. Esse parlamentar foi o relator da CPI no Amazonas, que apurou os fatos, os acontecimentos, a crise do oxigênio, o número de mortos no estado do Amazonas. E é importante ouvi-lo, para que ele traga ao Senado Federal a sua visão, a sua percepção do que realmente aconteceu no estado do Amazonas. Quais foram as provas, quais foram as evidências, de quem era a responsabilidade. Ele foi o relator do processo, ele foi o juiz do processo de CPI que aconteceu na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Então acho que a vinda dele aqui é extremamente importante e será um instrumento de esclarecimento à CPI. Quanto à avaliação do depoimento de hoje, até o momento, você poderia fazer, aliás, uma avaliação, e o senhor verificou a validade da pesquisa do depoente? Olha, assim, a avaliação que eu faço dos depoimentos de hoje, assim, são depoimentos que pouco acrescentam à CPI. Primeiro, são dois ativistas políticos, participam de movimentos políticos, e vêm falar como cientista, mas o que eles falam em nome da ciência não se sustenta quando questionado do ponto de vista do método, né? Dizer que o Brasil poderia ter tido 400 mil mortes a menos, 300 e tantas mil mortes a menos, com base em quê? Com que dados? Ah não, porque com base na carta, com base no... Assim, são especulações, são ilações. Eu fiz um comparativo do que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump e depois com o presidente Biden, que antes de assumir dizia, vou mudar tudo, e realmente chegou e mudou. E a pergunta que fica é, com a mudança que ele promoveu, realmente houve a queda vertiginosa do número de casos dos Estados Unidos? Não. Por que nesse momento há queda do número de casos nos Estados Unidos? Por causa da vacina. Aí com vacina, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer parte do mundo, é claro que você tem que reduzir o número de casos, mas as medidas não farmacológicas, as medidas de não imunização, aquelas medidas que são comportamentais, não foram o suficiente para garantir a redução abrupta do número de casos dos Estados Unidos. E ele vem aqui sustentar uma tese que não tem respaldo científico, é apenas uma narrativa.
E ele traz um estudo que ele fez com relação à população indígena do Brasil e traz um dado de morte absurda, que não tem respaldo nos dados oficiais. E aí eu fiquei olhando, mas de onde que tirou isso? Porque não tem cabimento, a pesquisa dele é uma fraude. Aí eu comecei a questionar e descobri que ele nunca foi numa aldeia indígena, que a pesquisa dele não foi feita com índios nas aldeias. A pesquisa dele foi feita com índios urbanos, com índios que moram nas cidades. Veja, índio que mora na cidade não é responsabilidade do governo federal, é dos estados e municípios. E as condições ambientais, sociais, socioeconômicas dos índios que moram na cidade são as mesmas condições do índio aldeado? Claro que não. E como é que você quer levar a sério uma pesquisa dessa? Mas vem na CPI como se fosse um fato extremamente relevante, onde relator e oposição usa como se fosse a grande descoberta do ano. Olha, com todo respeito, eu não fiz ali nenhum tipo de afronta ou acusação, quer seja contra o pesquisador ou a universidade onde ele pertence. Agora, é meu papel olhar para a pesquisa. E o que eu busquei desqualificar ali foi a pesquisa dele, porque ela não serve de parâmetro. Ele não pesquisou as aldeias indígenas, e ele repetiu lá, não fui nas aldeias. Pesquisei o índio urbano. E tem um detalhe, o índio urbano que ele pesquisou, não dá para saber se é índio ou não, porque o critério é autoafirmação. Então, como é que vai levar a sério uma pesquisa? Primeiro, que não foi nas aldeias. Segundo, que pesquisa índios urbanos, onde as condições ambientais, sociais, econômicas é totalmente diferente de uma aldeia indígena. Terceiro, esses índios são definidos índios por autoafirmação. Não, eu sou índio. Não, eu não sou índio. Então, assim, foram 2 depoimentos, nós ficamos lá ouvindo o tempo todo, mas do ponto de vista de contribuição científica à CPI, eu respeitosamente não tenho como levar em consideração. Agora, as falas no geral são opiniões de 2 cidadãos que têm o direito de manifestar a sua opinião. Cabe agora à CPI ouvir quem pensa diferente, ouvir o outro lado, porque hoje se trouxe ali 2 pessoas que se dizem cientistas para trazer posições que são mais posições políticas, ideológicas, do que posições científicas que possam contribuir com a CPI. Obrigada, senador. Bom Obrigado, trabalho. gente. Um abraço.